Oi, mães harmoniosas, sejam todas bem-vindas novamente. No podcast de hoje, a gente vai falar sobre os nossos filhos nasceram. E agora? Que é essa relação quando o casal não é só mais um casal, tem ali companhias dos pequenininhos que vêm cheios de amor, porém cheios de desafios. E na live de hoje, no nosso podcast, você, ficando até o final, vai entender como tornar essa relação mais saudável, como fazer com que o casal tenha cada vez menos conflitos e confrontos que podem, inclusive, não só atrapalhar a relação, mas principalmente o desenvolvimento dessa criança. E quando eu falo desse lugar de casal responsável por um ser humano que acabou de nascer, eu sei que muitas vezes essa decisão de ser pai, de ser mãe, ela pode vir de uma forma super preparada e ela pode vir do inesperado, né, de alguns acontecimentos. Isso vai variar de situação para situação. E quando a gente pensa assim, na educação, uma coisa que eu gosto sempre de atentar é que, primeiro, a chance, se você não sabe lidar muito bem com o diferente, a chance disso te trazer um problema na relação é muito alta, porque primeiro que o casal vem de uma educação diferente, né? Tá ali duas pessoas que se uniram, receberam educações diferentes e agora estão no papel de serem os educadores. Nessa configuração de serem os educadores, temos, dentro dessas divergências, temos como cada um decide educar. E eu gosto sempre de enfatizar que o casal ele precisa estar alinhado em o que decidiram em termos dessa educação. Qual foi a escolha, qual foi aquela reunião que você conseguiu fazer ali com o seu companheiro ou sua companheira para traçarem planos e metas. E sim, é necessário que o casal tenha esse momento de discutir, de falar sobre essa educação. Do contrário, o que pode acontecer é que sem o planejamento, a gente sabe que quase tudo sem planejamento e sem um destino onde você quer chegar, ele pode te levar numa roleta russa para qualquer lugar. E quando se trata da criação de um ser humano, que são os filhos, a gente não pode deixar isso por conta do acaso, né? A gente realmente precisa entender a função de causa e efeito. Uma vez que eu tenho uma ação, essa ação vai impactar no meu filho. Uma vez que a minha relação com o meu companheiro não está saudável, isso vai refletir nas crianças. E é muito importante a gente entender sobre isso, porque eu sei que quando a gente vai para a relação a dois, ela tem uma configuração na nossa mente, né? Primeiro que a gente deixou de ser o eu e aquela outra pessoa deixou de ser. A gente chega com o eu, a outra pessoa chega com o tu, e nessa junção começa a se criar o nós, e esse nós, ele é um novo papel, ele é uma nova configuração que a gente precisa se adaptar e aprender a conduzir de uma forma tranquila, né? Quem estiver aqui já pode ir me mandando quantos filhos tem, para eu até entender em algumas dinâmicas. Pode enviar para outras mães que você quer ajudar também. A ideia dessa live, desse podcast, é que você tenha informações, conhecimentos para tornar o teu lar mais harmonioso. E um casal que consegue se alinhar em termos principalmente da parentalidade, ele com certeza está muito mais próximo de um lar mais tranquilo, com menos estresse, com mais coerência e assertividade na hora de lidar com esses pequenos. Vamos pensar o seguinte, sempre quando eu estou nas mentorias, assim, é muito, muito provável que algumas mães digam: Daniele, como a disciplina positiva, essa forma de educar, ela não é tão intuitiva ou ela não é tão a forma que nós recebemos na nossa educação, como que eu faço para convencer o meu companheiro, meu esposo, de que ele precisa aprender essas coisas aqui também, essas orientações, essas ferramentas, e a gente precisa falar a mesma língua, quando ele não concorda ou quando eu tenho que me desgastar, às vezes, muito mais com ele do que com as próprias crianças na hora de fazer de criar esses acordos ou de seguir nessa linha de educação. E aí, eu gosto sempre de lembrar que é o seguinte: como nós estamos lidando com duas pessoas diferentes, né, que pensam diferente, que foram criadas diferentes,
Parece clichê, mas é aquela hora que o modelo vai ter muito mais impacto do que aquilo que você fica falando, ou pedindo, ou reclamando, que, no final das contas, pode gerar esse conflito que a gente fala, que acontece com o casal depois que tem filhos, né? As divergências. Eu penso assim, você pensa assim, eu faço assim, você faz assim. E nessa hora que eu falo do modelo, é porque, normalmente, as mães, por exemplo, as que eu acompanho, elas vão ganhando as ferramentas, elas vão ganhando as orientações, por exemplo, de como conduzir uma birra lá quando está no shopping, em público ou no restaurante. Muitas vezes, só do seu companheiro te visualizar utilizando essa ferramenta, essa técnica e vendo a coisa acontecer, a resposta surgir, aquilo já vai ser muito mais instigador do que você obrigar que ele tenha a sua mesma linha de raciocínio ou que ele esteja, por exemplo, na sua mesma página. O casal ele vai estar seguindo junto, mas às vezes, muitas vezes, na sua individualidade, estão com prioridades um pouco diferentes, caminhos, gasto de energia e de tempo em outros focos, e aí a gente precisa entender que sim, muitas vezes nós estamos em outras páginas. Só que se a gente está falando de uma educação que envolve respeito, gentileza, compreensão, colaboração, em relação, porque normalmente a gente vê isso em relação à criança, certo? A gente aprende a fazer isso com a criança, tem o passo a passo. E muitas vezes a gente não consegue aprender a fazer isso com o companheiro. Porque a verdade é que não deve ser, por exemplo, uma ação de mãe para filho. Ela precisa ser uma filosofia dentro da família. Se para você fizer sentido, precisa que isso vire e se torne uma coisa que faz sentido, uma educação que vocês, né, entenderam que vai ser mais saudável para essa criança e que aos poucos vocês vão chegando em acordos, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, da disciplina positiva, algumas pessoas entendem como se fosse algo bem permissivo. Às vezes, só por estar lidando de uma forma gentil, é como se você estivesse passando a mão na cabeça da criança ou deixando ela fazer o que ela quer. E quem entende muito bem dessa abordagem sabe que não é bem por aí, né? Sabe que os limites vão existir e que eles vão ser colocados não de uma forma rígida, mas com gentileza, com carinho, que no final das contas vai trazer muito mais colaboração, muito mais respeito e uma criação de vínculo que ela é muito importante, né? Tanto para que você consiga passar os seus valores de educação para os seus filhos, quanto pela própria relação em si. E quando eu falo que com o companheiro não é diferente, isso precisa existir, é que se você for colocar em prática essa ferramenta de ser firme, porém gentil ao mesmo tempo, por exemplo, com o seu companheiro, com o seu esposo, né, ou a sua esposa, você vai perceber que vai precisar muitas vezes entender que ele pensa diferente de você, que é o que a gente nas ferramentas até entende, por exemplo, por uma validação de sentimento. Você vai precisar validar o sentimento dele, de que ele está com medo de aplicar isso que você descobriu que é interessante, que é legal, e isso não trazer o resultado que ele espera, por exemplo, um filho obediente. Daí você pode entrar no conflito de, mas espera, a gente não quer um filho obediente, a gente quer um filho que colabore, que tenha argumento, que saiba se desenvolver na vida, que como um líder lá na frente vai ter habilidades. Eu estou buscando isso, você está buscando coisa diferente, aí começa o conflito. De repente, eu até costumo sempre orientar. Para esse companheiro, você pode disponibilizar, por exemplo, materiais mais curtos, que às vezes não levam muito tempo, às vezes um pequeno vídeo, às vezes até um pedacinho de um podcast que faça com que ele reflita sobre algumas coisas. Um outro ponto importante, tirar um momento para o casal, né? E aí a gente sabe que muitas vezes quando os filhos nascem, né? Tá aqui o casalzinho, quando os filhos nascem, entram aqui no meio e eles vão ganhando espaço, né? Eles vão ganhando espaço. E é importante que você e seu companheiro estejam atentos para que esse espaço não fique muito distante, né? E esse muito distante, às vezes, pode acontecer seja pelas brigas, pelas discussões, ou seja porque você pensa diferente e se afasta ao invés de tentar fazer esse processo de entender o outro, do outro te entender e de criar momentos para que isso aconteça.
Que aí esse criar momento parte de diálogos, né? Que muitas vezes quando a gente fala de um relacionamento de casal, a gente precisa, volto a dizer, parece clichê, mas o diálogo ele precisa estar sempre bem presente, né? Mas quando eu falo do diálogo, não é o diálogo que a gente, às vezes tem até um termo pejorativo das DRs, né? De discussões, que aí você tem a sensação de que nem é interessante entrar nesse diálogo, porque sempre vai dar em nada ou então em algo muito pior. E daí você, às vezes, vai deixando essa conversa, esse diálogo para baixo ali do tapete, ou então vai empurrando, vai passando situação e, de repente, quando você enxerga, o casal já está bem distante. E eu falo isso para vocês, inclusive com a prática, né? Enquanto terapeuta de casal, eu já enxerguei bem, em várias situações, casais que tinham muito amor um pelo outro, que a relação começou bem tranquila, bem harmoniosa, e com o nascimento dos filhos, isso foi gerando um problema e, consequentemente, em alguns casos, até a separação. E o que a gente precisa entender é que, às vezes, no papel de mãe, a gente coloca um foco e uma atenção tão grande nos filhos que sim, muitas vezes a gente esquece da relação que nasceu primeiro, né? Não que exista, esse é mais importante que esse, mas existia uma relação que foi iniciada e que dela, né, nasceram aquelas crianças. Tem uma frase, abrindo aqui um parêntese, que o meu esposo sempre até coloca para os nossos filhos, né? Às vezes, quando a gente está se abraçando e tudo, que as crianças ficam com aquele olhar de curiosidade, a gente está dando um beijinho aqui, e aí ele sempre fala, ó, vocês nasceram do nosso amor. Vocês são frutos do nosso amor. E a gente vai colocando aquilo como mantra, né? Como coisas que tanto a gente quer lembrar e praticar sempre, quanto a gente quer levar para a relação que as nossas crianças vão entender sobre amor, sobre relacionamento. E sim, quando você estiver se relacionando aí com seu companheiro, você está no papel de educador do seu filho, mostrando os valores, o como se relacionar com o outro, o como deve acontecer, o como deve ser feito. E que é o como deve, não do jeito que você quer, mas do jeito que essa criança está observando. Porque é uma frase que eu sempre trago aqui, eles são muito mais observadores do que entendedores e intérpretes do que a gente fala, né? Que é uma frase da Jane Nelson. E a gente, nesse lugar de entender que eles são bem observadores, se a gente gasta um pouco mais de energia, até na própria relação a dois, a gente está fazendo isso também por eles. Então, olhar para o casal antes de tudo, olhar para os filhos também. Não fique com a sensação de que se você está, por exemplo, tirando um momento a dois, essas crianças estão sentindo a sua falta, né? Não, às vezes, não posso sair, tenho que cuidar. Essa é a hora que entra, inclusive, uma rede de apoio, né? Eu estava conversando com meu esposo esses dias, como que a vida dá um 360 graus na mudança mesmo que acontece. Tipo, os nossos filhos chegaram, mudou mesmo. Mudou porque não é mais só sobre nós, é sobre o nós, que é a junção de todos nós, né? É sobre a individualidade de cada um e onde a gente quer chegar em tudo isso. E aí eu falei para ele, olha que louco, né? Agora pra gente então se divertir, pra gente fazer uma saidinha, né? Pra ir para um jantar, a gente vai sempre precisar de alguém, né? Antes a gente fazia isso, tipo assim, queria viajar, às vezes o outro chegava, tava com uma passagem comprada e vamos lá, pega a mochila e sai. Hoje em dia não, para você, por exemplo, com os filhos, a gente passou por isso essa semana, a gente pega mala aqui, vai, pega uma coisa, pega outra. Quando chegamos lá na viagem, as malas tinham sido extraviadas. Agora olha para o lado, o menino nem fralda não tem mais. A outra tem que comprar até escova de dente. E então, assim, era para ser uma viagem planejada, né, de um jeito. E a vida mostra que quando a gente tem filhos, não só quando tem filhos, mas quando tem, isso vem com mais frequência, que o inesperado faz parte, o caos faz parte, né? Então, eu vejo, às vezes, mães que ficam bem estressadas e que, às vezes, até discute com o companheiro porque foi absorvendo esse estresse do dia a dia da maternidade, porque viu os brinquedos ali no chão e a casa todo o tempo está bagunçada e não sei lidar com essa bagunça e, de repente, quando o companheiro chega, você explode nele, não sabe nem por que ele não entendeu ou ela não entendeu nem por que isso aconteceu.
E, às vezes, por essa inflexibilidade de entender que a bagunça, ela pode, inclusive, ser vista como algo bem positivo, no sentido de você tornar o seu dia a dia mais leve, mais significativo. Quando eu quero dizer, é bem diferente de você olhar para uma sala arrumadinha, uma sala sem brinquedos, mas que às vezes não tem vida, né? Que a bagunça, ela traz isso, ela traz uma sinalização de que ali tem movimento, energia, vida. E eu sei por relato de pessoas mais velhas que isso um dia vai fazer falta, né? Essa bagunça um dia vai fazer falta. E olha que quando a gente fala sobre isso, sobre o nome bagunça, muitas vezes ele é entendido com essa energia de tá tudo errado, não tá dando certo. Quando um filho nasce, ele bagunça a nossa vida, ele bagunça a vida do casal. Só que é um bagunçar no sentido de você ter que, como ser humano, desenvolver a sua resiliência, desenvolver habilidades que te mostram que a vida não é 2 e 2, né? 4, ela é uma soma totalmente diferente, ela é um negócio que nem você consegue entender direito e que com a chegada dos filhos, o casal tem até a oportunidade de enxergar coisas que eles não enxergavam antes, de enxergar às vezes que eles têm opiniões diferentes e que dentro das opiniões diferentes, eles precisam sentar como pessoas maduras para poder alinharem o que eles vão fazer com essas diferenças para que elas cheguem filtradas nas crianças. Porque precisa chegar essa educação, ela precisa primeiro ser discutida, combinada, planejada, para que depois ela não traga confusão na cabeça dessa criança. E quando eu falar confusão, é que você vai entender que às vezes a criança sabe, por exemplo, para quem que ela deve pedir o chocolate. Às vezes ela entende, não, se eu pedir esse chocolate aqui para minha mãe, ela não vai deixar, mas se eu pedir para o meu pai, ele vai deixar. E de repente, você pode até se pegar numa situação em que a criança entendeu como é que a coisa funciona e manipulou, o termo às vezes pode ser difícil, mas manipula por perceber essa diferença muito grande. E, às vezes, vai tentando conseguir o que ela quer, de repente o casal tá brigando. Eu te disse que não era para dar o chocolate, mas tu deu o chocolate na hora errada. E aí começam esses conflitos que, se previamente, e até como a gente coloca como ferramentas, tivessem sido antecipadas um para o outro de como que ia ser, isso não teria gerado tanto estresse, né? Então, eu gosto de falar, o sentar a dois para esse planejamento, ele não é só bem-vindo, ele é necessário. Porque, de repente, tá um com uma expectativa de uma coisa e o outro com uma outra expectativa e a chance daquilo dar errado é muito alta, né? Ontem eu tinha ido para a academia, me lembrei aqui dessa situação, e aí eu não deixei uma conversa muito clara com meu esposo de como era que ia ser, e eu estava lá na academia achando que quando eu chegasse em casa, ele já teria colocado as crianças para dormir e eu ia conseguir estar tranquila, porque tinha sido um dia de super trabalho, né? Eu estava indo lá fazer a parte que desestressa um pouco, que é o exercício físico. E quando eu cheguei, eu ouvi a voz da minha filha mais velha, e aí eu pensei, não. Aí eu fechei os olhos assim, eu digo, não, mas vai ser só a mais velha que está acordada, porque já tá tarde, o pequenininho não vai estar acordado, não. Aí eu só escuto ele, me dá meu brinquedo. Eu falei, é não. Eu falei, que horas que eu deixei que isso acontecesse? A gente pode até se perguntar assim, porque a gente quer levar a culpa de tudo e quer entender que a gente que faz as coisas erradas. E não é sobre isso, é sobre esse imprevisto, é sobre esse não planejar, esse não combinado. E que ainda quando é planejado e combinado, como a gente não está criando robozinho, vai dar errado também. E o ter que lidar com essa bagunça, com o dar errado, e aprender a fazer isso, a olhar para isso de uma forma diferente, que tudo é a lupa, né, que você coloca. Quando você olha e vê, e olha aquilo como problema, isso vai gerar uma discussão. Quando você olha e entende que faz parte, e o que eu faço com isso que faz parte, aí eu já estou partindo para a solução. Que é tipo assim, faz parte, mas não estou gostando, e o que eu faço? E aí foi nessa situação que depois eu conversando com meu esposo, ele disse, Dani, é que eu entendi errado, eu entendi que quando tu quiser, que eu imaginava tu chegando da academia e porque amanhã não tinha aula para as crianças, a gente ia ficar aqui até mais tarde.
Então, entende que nem tem o certo e o errado, tem, às vezes, essa falta de comunicação. E eu entendo, como terapeuta de casal e família, uma das coisas que mais atrapalha um relacionamento é a comunicação. É uma expectativa que está distante daquilo que o outro sente, quer, deseja, né? E a gente está muito nesse papel de responsável por estar atenta a essa relação. E aí, nesse lugar de responsável de estar atenta, às vezes você pode até entender que, não, Daniela, mas lá em casa eu faço mais esforço para a coisa funcionar, de mim vem mais energia, eu me desgasto mais, eu estou mais sobrecarregada, e é isso que estressa na nossa relação. E que às vezes meu companheiro não entende o meu lado e isso tem gerado muito conflito entre a gente. Sobre a sobrecarga, que às vezes ela realmente ela é motivo de conflito a dois, um ponto super importante e que ele realmente tem que ser dito é que as funções em termos de parentalidade, elas sofreram mudanças culturais, né? Antigamente a gente via o lugar do pai apenas como um lugar de provedor e o lugar da mãe como a cuidadora. Muitas coisas mudaram, a nossa mentalidade mudou, estudos, pesquisas mostram que quando o casal, inclusive, consegue dividir as responsabilidades, fazer, inclusive, um cronograma assim de o que é possível você fazer, o que é possível eu fazer, e vamos, inclusive, até alinhar o que a gente se sente melhor fazendo. Dá para fazer essa combinação a dois, porque é uma configuração familiar que sempre é diferente, né? Então, às vezes, para um pai pode ser bem mais tranquilo ele ficar no papel de também, por exemplo, ter que trocar a fralda, e para outro é tipo, por favor, me coloque em todas as funções menos nessa. Mas esse bate-papo de entender onde pode ser feita a concessão, onde pode ser feito a divisão de tarefas, ela é muito importante para que não exista essa sobrecarga de um lado só. Porque pode, aparentemente, ser bom para o lado que não sobrecarregou, mas nem é. Sai todo mundo perdendo, porque esse lado que se sobrecarregou é de onde vai vir o estresse que, querendo ou não, contamina a situação inteira e chega, inclusive, nas crianças, né? Elas, como eu digo, elas absorvem muito do que a gente vai vivenciando. Então, já deparei com mães que conseguem aplicar essas ferramentas que a gente fala aqui da disciplina positiva, do respeito, do carinho, com muita tranquilidade com as crianças e consegue fazer totalmente diferente com o seu companheiro. Inclusive, às vezes, de a criança não ter uma boa relação, às vezes, por exemplo, com o pai, porque observa, às vezes, a criança sendo grosseira com o pai porque observa a mãe sendo grosseira. E, às vezes, o contrário. Já que a gente sabe que a criança ela é muito uma esponjinha, né? Ela vai absorvendo tudo aquilo e ela vai deixando claro como é que a criança vai deixando claro e transparente como é que o relacionamento está, como que aquela dinâmica daquela casa está. É como se ela fosse, inclusive, esse bodezinho expiatório sobre o sinal e alerta sobre como as coisas estão. Eu sempre gosto de dizer que, na minha visão, hoje, quando eu olho, eu vejo muito mais pessoas procurando, por exemplo, ludoterapia, psicoterapia para crianças, né? Eu vejo uma procura maior do que para adultos. Como se o problema, por exemplo, ou a dificuldade estivesse naquela criança, quando, na verdade, ela é o reflexo, né? Ela é o reflexo do todo. Ela é o reflexo do sistema. Então, se a gente não ajusta o sistema, aí, por exemplo, eu, num consultório, eu vou estar, né, com aquela sensação de enxugar gelo, quando eu não tenho, por exemplo, o casal alinhado e conseguindo entender o que é para ser feito, como ser feito. Lembrando sempre que não na rigidez, mas nessa coisa do que funciona para cada casa, para cada família, para aquela criança, né? E a gente entende que uma vez que os filhos nascem, a gente pegou um lugar de responsabilidade. Um lugar que você não tem como negociar isso. Você pode ter até a escolha de, não, eu entendi que é uma responsabilidade minha e eu não quero ter responsabilidade sobre isso, como algumas situações que acontecem, né? Que a gente vê, às vezes, do casal separado, que às vezes o outro companheiro não entra em contato com a criança. E é um lembrete que eu sempre falo quando a gente está aqui relacionando casal com filhos.
que existe essa diferença, né, entre a parentalidade e a conjugalidade. Muitas vezes, num divórcio, por exemplo, o que vai acabar é a conjugalidade, mas a parentalidade não pode acabar. E você, como um adulto, independente das suas dores, que eu sei que muitas vezes são, elas são avassaladoras, só que a dor que a criança também vai sentir com tudo isso, ela é uma dor que você precisa entender que você também é um corresponsável, né? E que tem coisas que fogem do seu controle? Tem, mas tem coisas que vocês, na maturidade, na vida adulta, podem fazer de ajustes. Ah, Daniele, mas se eu tiver com essa mentalidade de que eu sou madura e eu sou responsável pelas crianças, mas o meu companheiro não tem essa mesma mentalidade. Às vezes pode sim acontecer, né? É o livre-arbítrio. É como cada um lida com a situação. É aquele momento que, às vezes, ao conversar com seu filho, você vai dizer, filho, seu pai hoje, por exemplo, não está aqui do nosso lado, do seu lado. Eu sei que você gostaria, que para você é ruim vê-lo distante ou não ter tanto contato assim. Na minha visão, quem perde é ele com o tanto que você é uma criança legal, o tanto que é bom estar com você. E talvez um dia ele descubra isso, que seja muito bom, né? Sempre numa posição, inclusive, em termos de proteção dessa criança, de não fazermos a alienação parental, né? Esse é um cuidado que você tem que ter, porque, né, eu estou falando agora de casais que se separam e que ainda continuam na parentalidade, porque essa alienação parental, ela, assim, me falta até palavras para dizer o impacto que isso tem na vida de uma criança, né? Porque é tão injusto, porque é como se a criança tivesse que pagar por algo, né, que ela não causou. E que, contraditoriamente, quando a gente vai buscar no olhar e no sentimento daquela criança, às vezes quando eu estou atendendo, ela se sente culpada. E isso é um fator que a gente tem que observar, assim, nessas situações, né? Para quem vive essa realidade. Você pode dizer para a criança, às vezes, que a culpa não é dela. Você pode explicar um monte de coisas. E, às vezes, a criança, quando a gente vai observar, às vezes, como terapeuta, a culpa não, se meus pais brigam, a culpa é minha, sou eu que dou trabalho, sou eu que faço tudo errado, né? Então, entendam que é um sistema. E, primeiro, nesse sistema, para a gente alimentar, agora olhando para o lado de o que fazer com tudo isso, é como se a gente tivesse numa escadinha, tivesse que fazer, assim, uma escadinha de você, como pessoa, você vai enchendo o seu tanquezinho de coisas que te deixam bem, que te deixam feliz, vai se atentando, vai cuidando de si mesmo. Nisso que está abastecido, você vai conseguindo distribuir ali na sua relação a dois, você vai conseguindo distribuir para os seus filhos. O casal, quando está se abastecendo enquanto casal, eles vão conseguir, com esse baldezinho que foi, né, esse tanquezinho que foi enchido pelos dois, vão conseguir abastecer essa criança, né, com mais amor, com perspectiva de futuro, de família. Então, é como se fosse um trabalho assim meio que de formiguinha, né? Você faz por você, os dois faz, cada um faz por si, mas cada um faz pelo outro, aí você, enquanto casal, faz pelo filho. É uma união onde todo mundo vai se ajudando. Esses dias, essa semana mesmo, eu peguei uma cartinha da Áurea, da minha filha, que ela escreveu, se eu não estiver enganada, ela não chegou a me mostrar, eu acredito que tenha sido no dia do aniversário dela. Mas aí, nessa cartinha, ela falava sobre o significado que ela tinha de família, né? E aí, para mim, foi muito gratificante, porque eu vi lá nas letrinhas dela, né, tentando decifrar lá, e ela falando que família é compartilhar, família é união, família é quando todos estão juntos, fica mais fácil para todo mundo, né? Então, ela foi passando a visão dela e me deu aquela sensação de... Cheguei aí pro meu esposo e comentei, eu falei, nossa, amor, às vezes a gente ainda acha que tá fazendo errado, ou então quer fazer mais certo, aí a gente fica cheio de cobranças, né? E a gente esquece, inclusive, de observar como isso tudo, como toda essa nossa decisão tá chegando na criança. E aí vai até uma dica para você, né? Se você puder, senta hoje com seu filho, sua filha, se ele estiver numa fase que ele consiga verbalizar, e tenta entender como ele enxerga a relação da família de vocês.
Se você conseguir ter um repertório do teu filho, assim, ter a verbalização sobre isso, eu acho que é uma informação muito valiosa. Ela é como se fosse o rastro, né? A pista de como vocês estão seguindo na forma que estão educando. Se essa criança, às vezes, não consegue verbalizar ainda, você ainda assim consegue e pode chegar e conversar e se ela não consegue te dizer o que ela vê de família, você pode chegar e dizer o que para você é família, o que são os seus valores. E mais do que dizer, como eu digo para vocês, é praticar. Porque às vezes a gente entende muito bem como deveria ser, como gostaríamos que fosse, mas a gente esquece de fazer o passo seguinte, que é o passo mais importante, que é o da ação, para que aquilo que a gente queira que aconteça realmente seja plantado e depois vai ser semeado e depois colhido. E a gente precisa ter, sim, essa visão de que o que a gente quer, seja para a nossa relação a dois, seja para esse futuro dessa família, ele precisa ser colocado no hoje, ele precisa ser feito hoje. Então, eu sei que às vezes tem muito conflito em relação ao casal. Uma coisa que eu acho que ajuda muito, né, é uma orientação. Se pare e se pergunte naquilo que dentro da relação a dois você sente que está faltando. Por exemplo, se você hoje sente, eu sinto que nossa relação está tão distante que eu queria ter mais carinho da parte dele, eu queria ter mais contato físico, eu sinto que está faltando isso. Se hoje a resposta que lhe vem for, por exemplo, essa, tente você dar para o outro isso que você sente que está faltando para você. Parece ser um pouco contraditório, porque é como se você dissesse, não, Dani, se eu estou precisando, como é que eu vou dar? É que o fluxo da vida, ele é muito isso, sabe? É o dar e o receber, dar e o receber. E às vezes a gente tem uns conflitos porque a gente, numa postura às vezes até de ser humano, que é natural, às vezes a gente quer estar naquele lugar de só receber e de achar ruim que não recebeu. E quando a gente tem um movimento de dar, primeiro que a gente já está movimentando no sentido do modelo, né? E da necessidade. E olha que interessante, porque às vezes eu penso, eu tô com vontade, eu sinto falta de um abraço. Nunca mais meu esposo, minha companheira me deu um abraço. Se parte de você fazer aquilo que você sente que está faltando e você vai lá e dá um abraço, quem que recebeu o abraço? Você foi lá para dar um abraço, mas quem que recebeu o abraço? O abraço é lá aquela conexão, que não tem como. Quem se abraçou, os dois sentiram um abraço. Então, acaba que você vai se tornando cada vez mais responsável por aquilo que você deseja. E a gente precisa ter essa consciência porque a gente não controla o outro, a gente só tem controle de si mesmo. Então, a gente tem que, às vezes, aquilo que a gente não recebeu, a gente pode nos dar. Então, essa é uma mensagem que eu acredito que vale muito a pena a gente estar atento, sabe? Nos tira desse lugar de apontar, de acusar. Nesses diálogos entre casais, uma das coisas que eu vejo que mais atrapalha o depois, que é o encontrar das soluções, é que sempre começa com um apontar de dedos. E quem está sendo apontado tem que se defender por uma questão de sobrevivência, né? Quem tem uma arma apontada tem que dar um jeito ou de fugir, ou de enfrentar, ou de bater de frente, ou de paralisar, como reações humanas. Já se você não tem essa arma apontada para você, né, se você não aponta para o outro e ele não está se sentindo ameaçado, se você aponta para você, a chance de você ser compreendida é muito maior. A chance dessa pessoa te ouvir é muito maior. Ela não está num estado de ameaça, ela não precisa se justificar, que é o que acontece com a maior parte dos conflitos entre casais. Ela apenas vai estar num lugar de ouvir, né? De ouvir aquilo que você tem para dizer, que é uma dificuldade que eu sei que muitas vezes acontece. Eu digo, mas eu não sou compreendida, eu não sou entendida. Mas é o eu digo no apontar. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E eu tenho um grupo aqui que eu normalmente vou fazer encontros. Normalmente faço aqui alimento com alguns materiais, vou fazer alguns encontros ao vivo. E se você sente que todo esse conteúdo que eu estou te passando, que aqui eu não consigo dar, assim, são poucos minutos para eu conseguir passar tudo que eu queria passar. Mas se você sentir que isso foi interessante, fez sentido para você, entre dentro desse grupo para que você possa ficar mais perto, recebendo mais notícias e orientações, porque não é que você tenha que, não, Daniela, mas eu não tenho tempo de ficar assistindo todos esses vídeos e tal, é muita coisa para o meu dia a dia corrido, eu já tenho esse papel de
mulher, de mãe, de dona de casa. E eu te falo, às vezes não precisa que seja um vídeo enorme que você vai ver. Às vezes uma frase faz você virar a chave e partir para algumas ações que vão te trazer um lugar, né, de mais tranquilidade, de mais harmonia. Eu acredito que quando a gente vai mudando a nossa mentalidade, todo o entorno vai mudando também. Então, algumas pessoas me diziam assim, quando às vezes estava numa psicoterapia individual: Daniela, eu estou ouvindo aqui, eu estou te falando de coisas do que acontece lá em casa, da minha discussão com meu esposo, mas se ele não está aqui, ele não está ouvindo o que a gente está conversando, ele não está participando, só eu vou ter que mudar, só eu vou ter que me esforçar, só eu vou ter que fazer alguma coisa. E aí, eu gosto sempre de lembrar que tem muito esse movimento, sabe? Que quando a gente faz um caminho onde, mesmo que a energia esteja sendo para a gente está fazendo a nossa modificação, e a gente faz parte de um grupo, que é ali o casal, a família, né, os filhos, ali existe um grupo. Quando um integrante do grupo muda, o grupo não tem mais como ser o mesmo. Se um movimento seu é modificado, automaticamente, por uma questão de reflexo, ou por uma questão de própria ali, energia trocada, a situação não tem como ser a mesma. Então, o que eu estou te dizendo aqui é que, ainda que a gente esteja falando de casal, de filhos, que são pessoas que fogem do teu controle, você tem controle sobre as suas atitudes. E isso pode, sim, te trazer um bom resultado em relação ao todo, em relação ao sistema, né? Que a gente sabe que sempre recai mesmo sobre a mulher essa coisa de deixar a casa mais em tranquilidade, mais em harmonia. Eu parto da ideia que quando unem forças, né? Vou na visão da minha filha lá na carta, quando todo mundo se une, fica leve e mais fácil para todo mundo. Por isso que chegar e propor uma conversa, né? Onde você vai dividir tarefas, onde você honestamente mostra o quanto que aquilo está sendo difícil, que está sendo sobrecarregado, isso pode te trazer para um outro lugar. Isso pode realmente trazer uma transformação. E eu sei que às vezes quem está ouvindo isso aqui pode já ter passado por tantas situações difíceis que pode dizer, como uma paciente me disse ontem: Daniela, você pode dizer o que quiser, eu tenho certeza que eu já tentei de tudo. Eu já fui da mais carinhosa, a mais grosseira, a mais que ameaça, a que promete. Eu já fui todas, né? Eu já tentei alinhar essa comunicação nesse nosso diálogo enquanto casal de todas as formas possíveis. E o que eu posso dizer é, se ainda mexe, se ainda atrapalha, se ainda traz um problema, como eu sei que existem soluções, o que eu posso dizer é que você não tentou ainda de tudo. Você tá com a esperança, né? Aquela sensação da esperança perdida, de não ver a luz no fim do túnel, e eu posso te garantir que existem, sim, várias formas. É que, na verdade, não vou dizer que você está mentindo que tentou de tudo. Pode ser, sim, que você já tenha tentado de tudo, mas tentou só com o que você tinha. E quando a gente está aqui ganhando informações, às vezes mudando um mindset, entendendo como pode fazer diferente, aí você ainda não tentou tudo, porque você acabou de aprender algo novo. E aí você pode tentar tudo com esse novo que você acabou de aprender. Por isso que naquele dia eu falei, né, que em outros episódios eu falei aqui que a gente tem que estudar para ser mãe e ser pai, mas a gente também tem que tirar um tempo assim para estudar nós mesmos na relação, o como fazer, a forma mais assertiva de falar. Tem pessoas que têm verdades que são indiscutíveis e, às vezes, por não saber comunicar essa verdade, sai do lugar de razão. Então, entender como se comunicar, praticar, tudo isso é uma forma de você conseguir, inclusive, ter uma relação no dia a dia mais saudável. Todos ganham com isso, as crianças ganham com isso, né? O lar ganha com isso. E a minha função é essa aqui. E se você quiser participar do grupo, lá nós vamos ter encontros ao vivo no Zoom, onde você vai poder tirar a sua dúvida, que eu sei que cada um tem a sua, cada contexto é um contexto, cada família é uma família, mas contem comigo sempre para esse lugar de apoio, de ajuda, de orientação, de pegar na mão de vocês, tá? Um abraço bem grande e a gente se vê no próximo episódio.